Evangelion. Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido sobre esse anime. Nesse vídeo nós iremos tentar resumir de uma forma minuciosa uma das obras mais geniais da história: Identidade. A identidade de Evangelion por si só é bem característica, não só por causa do design incrivelmente único dos Evas, ou da profundidade de seus personagens e de suas relações, mas também e principalmente pela sutileza que a obra esconde uma das mensagens mais fortes e impactantes retratadas em uma obra ficcional. E é isso que nós iremos entender hoje. O conceito de universo de Evangelion faz parte de sua identidade, portanto vamos entendê-lo. No mundo de Evangelion, uma boa parte da humanidade foi quase que inteiramente dizimada em uma tragédia global chamada de Segundo Impacto, que mudou o eixo da Terra e derreteu o Polo Sul, causando quase que imediatamente mega tsunamis e aumentando o nível dos mares, impossibilitando a vida no litoral e matando milhares de pessoas. Essa tragédia é fundamental para o entendimento do mundo da obra. Em meio à reconstrução da sociedade, uma cidade-fortaleza é feita no Japão, para substituir a destruída Tóquio. Temporariamente, as pessoas são movidas para a chamada Tóquio 2, enquanto a Neo-Tóquio 3 é construída. As Nações Unidas formam então uma organização paramilitar chamada NERV, que tem o dever e o objetivo de defender a Terra do ataque dos anjos, sendo Tóquio 3 seu QG operacional. Agora há pouco eu mencionei o termo anjo. Pode parecer contraintuitivo, porém, diferente das crenças habituais em Evangelion, os anjos são na verdade criaturas monstruosas que querem dizimar a humanidade. Creio que com esses conceitos básicos do universo da obra, poderíamos começar a nossa jornada. O conceito não é tão importante assim. Eu sei. Parece que eu joguei fora o seu precioso tempo lá no início, porém eu juro que vai valer a pena. Por mais que pareça exatamente o contrário, em Evangelion o conceito de universo não é tão importante assim. Na verdade, a obra utiliza desse conceito de Evas e anjos e do gênero mecha para justamente conseguir o maior número de audiência possível e ao longo da obra apresentar a verdadeira identidade de Evangelion. É claro que a obra, desde o início, já demonstra a relação de seus personagens é mais importante que as próprias lutas em si. Logo no primeiro e segundo episódios, é criada toda uma tensão crescente de uma batalha épica, que é quebrada bruscamente. Desvia, Shinji! Rachadura na proteção do crânio! Estamos sem sinais do piloto. Justamente para mostrar o fato de como os pensamentos e sentimentos do nosso protagonista são mais relevantes para o andar da obra. Ou seja, o conceito mais importante que você deve entender em Evangelion é o conceito de empatia. A obra, na verdade, utiliza essas veias ficcionais justamente para enfatizar os fatos e aspectos do que é ser um humano, do que é humanidade, do que é liberdade, entre outros assuntos mais profundos. Resumidamente, Evangelion é uma obra que explora justamente a gênese do que é ser, do que é sentir e do que é viver. Personagens. É irrefutável o fato de que para uma boa obra ficcional ser interessante e relevante em nossas vidas, é necessária a existência de bons personagens, que tanto passem a sensação de vida própria quanto a reflexão de nós mesmos em suas ações, ou seja, uma identificação própria. E em Evangelion temos precisamente isso. Seus personagens são ricos em detalhes, em motivações, mistérios e sentimentos. Durante o andar da obra, muitas vezes nós acabamos nos identificando com os personagens. Não porque eles são fortes e inabaláveis, mas justamente porque eles têm fraquezas, traumas e medos. É justamente essa quebra de padrões do que sempre vemos em animes que torna Evangelion tão humano. As conexões que são formadas com os personagens ao longo da obra são muito bem dirigidas e não parecem forçadas, criando assim uma imersão para a história. Anime existencial e o Evangelho. A base da obra assume a forma de um romance típico. Uma parte fundamental e intrínseca da obra é o fato de ela utilizar vários elementos encontrados principalmente na literatura cristã e misturar com elementos de ficção científica, criando assim um universo e mundo que aparenta ser complexo e profundo, adicionando certo mistério à narrativa.
Embora a obra tenha mais de 27 anos, sua identidade narrativa continua intocada. Claro, houveram ao longo desses anos algumas tentativas de plagiá-lo, porém nunca chegaram aos pés da obra original. Principalmente pelo fato de Evangelion incorporar à sua narrativa de maneira extremamente orgânica, não só assuntos filosóficos profundos, mas também uma mitologia conhecida ao mesmo tempo que a reinventa, o suficiente para torná-la interessante. Mas é claro, você pode pensar que estes elementos mitológicos são adicionados apenas como forma de impulsionar a história para frente e criar entretenimento. Porém, a utilização de Lilith e Adão, como analogias aos progenitores da humanidade e dos anjos, é feita de maneira genial na obra, sendo Lilith a progenitora da humanidade e Adão dos anjos, cada um destes representando respectivamente o fruto do conhecimento e o da vida, e estes juntos representando Deus. Todos estes elementos sendo extremamente importantes, não só dando identidade à obra, mas também uma narrativa única em sua complexidade e compreensão. A chave para o entendimento de Evangelion, claro, não está em entender todos estes detalhes, pois muitos deles apenas são encontrados no jogo de PS2, mas sim está em sobrepor todos estes, encontrando assim o cerne de Evangelion, que está justamente no lugar menos provável, este sendo nas relações dos personagens. Campo AT. Uma das partes mais fundamentais de Evangelion, e que tanto acrescenta elementos de ficção científica quanto de religiosidade e filosofia, é o campo AT ou Absolute Terror Field. No anime, o Amuro da Mente é retratado de diversas formas, não só sendo uma barreira de energia que rodeia os Evas ou os anjos, mas também como sendo a própria força que nos mantém separados em nossos corpos. Eu sei que essa parte pode ser um pouco confusa, então, vamos entender melhor isso. Então, o que é um campo AT? Muitas vezes referido como a parede da mente, isso serve a dois papéis principais. O primeiro é o papel da aparência exterior que me compõe, ao envolver a parte central fraca de mim com uma parede, crio uma única entidade. Talvez seja como um ovo. A casca é como uma parede para proteger o interior do ovo, desempenhando assim um papel, uma linha de fronteira que separa o interior do exterior, e este é o segundo papel do campo AT. Essas paredes têm uma espécie de duplo status, e desempenham o papel de me proteger e me bloquear ao mesmo tempo. Por haver uma parede, ela pode desempenhar o papel de proteger meu ego, e trancar os elementos de conflito estabelecidos por mim mesmo, que ameaçam meu ego, de uma distância mais profunda. No entanto, como existe uma parede, é inevitável sentir uma sensação de distância de algo além da parede. Isso não é muito diferente do comportamento de me limitar ao lado exterior, em vez de resolver e confrontar os elementos de conflito que estabeleci dentro de mim. No final, significa que esta parede pode ser dividida em dois tipos, uma colocada fora de mim e uma colocada dentro de mim. Evangelions. A maioria dos pilotos que podem ser acoplados a um robô chamado Evangelion são crianças e têm sérios problemas psicológicos. Tanto Shinji quanto Asuka perderam suas mães quando eram jovens e foram abandonados por seus pais. As crianças com essas cicatrizes emocionais cortam a comunicação com o exterior, erguendo um grande muro fora de si, justamente para não acabarem feridas novamente. O ego dentro dessa parede mostra um aspecto único para resolvê-lo, o que é facilmente compreensível quando se olha para o transtorno obsessivo-compulsivo de Asuka ou para o distanciamento intencional de Shinji, de tudo e todos. No final das contas, a razão pela qual essas crianças embarcam no Evangelion é que as paredes de suas mentes são grandes o suficiente para que possam espalhar o campo AT, o sistema de defesa do Evangelion, com mais força. O Evangelion, por sua vez, completa este vínculo, desempenhando o papel de uma parede do lado de fora, porém, por outro lado, podemos pensar no papel do Evangelion como uma parede do lado de dentro. Um robô chamado Evangelion está em uma forma que se move em sincronização com o piloto dentro dele, e devido a esta sincronia, os danos ao corpo principal do Evangelion aparecerão como a mesma dor aos pilotos que embarcaram nele. Em outras palavras, a concha é um robô muito poderoso, mas o humano dentro dela que sofre o mesmo dano é extremamente fraco. Isso é o mesmo que a relação fora da linha entre a parede colocada dentro de um ser humano, ou seja, o elemento inconsciente que alimenta e esconde a parte mais fraca de um indivíduo. É como o lado interior do espírito humano, que sempre finge ser forte por fora e finge que nada está errado, mas é muito ferido por pequenas palavras. Plano de instrumentalização humana. O objetivo final do anime chamado Evangelion é um plano para complementar a humanidade. Para este plano aparecem várias analogias e simbologias emprestadas da Bíblia, como por exemplo Adão, Lilith e os anjos. Se os campos AT forem removidos e os espíritos humanos forem unidos, não há razão para que cada espírito humano sofra e portanto viva.
não há como se sentir desconectado dos outros, e não há dor pela desconexão, então é julgado que este seja o mesmo estado que Deus. Porém, o importante não é remover a parede do próprio coração? Parece que Rei Shinji desempenharam um papel como ponto de partida para se livrar dessas paredes mentais. Mesmo se você olhar para a versão para a TV de Evangelion, verá que a conexão que é formada entre Rei e Shinji é bem mais profunda do que parece, e quando chegar ao final, verá que a gigante Rei e a unidade 01 de Shinji estão combinados em um. Por meio de uma série de ações mostradas, o significado é claramente alcançado. O projeto de instrumentalização. O projeto de instrumentalização, criado pela CEO, tem o objetivo de usar o poder de Adão para criar uma nova forma de vida, onde as pessoas não teriam barreiras em seus corações, pois seriam um organismo só, mas no processo o terceiro impacto seria uma realidade. Ikari estava usando os planos da CEO para conseguir se reencontrar com a mãe de Shinji, que está fragmentada em todas as obras de Ikari. O plano constatava em usar um Eva, filho de Lilith, para entrar em contato com Adão, assim fazendo com que toda a vida na Terra fosse extinta para uma nova forma de vida totalmente nova nascer. Mas nem a CEO e o Ikari imaginavam que a escolha estaria nas mãos de Shinji, que estava dentro do Eva quando o contato aconteceu. Shinji poderia fazer a seguinte escolha: continuar com o projeto de instrumentalização ou ficar com as barreiras dentro de nossos corações, continuar tendo medo e desconfiança, mas também poder ser capaz de amar as pessoas como elas realmente são e com suas diferenças. Como Shinji passa o anime inteiro tendo interações que ele nunca teve antes, aprendeu que as outras pessoas também têm seus medos e problemas, e que cada um de nós poderia achar conforto em si mesmo quando tudo é sua culpa. Asuka viu sua mãe morrer e tinha medo de não ser o suficiente, por isso tentava se provar para os outros. Ayanami não era real, mas sentia coisas que a fazia pensar que era. Misato sempre odiou seu pai, mas ela também se odiava por ter se apaixonado por um homem que era igual a ele. Todos esses personagens tinham problemas que não conseguiam solucionar sozinhos, mas será que a instrumentalização realmente seria a melhor escolha? Bem, Shinji resolve que não, e quer continuar vivendo com as barreiras dentro de seu coração, para que elas possam ser quebradas um dia.